Olá pessoal, Shabbat Shalom, que bom ter você aqui no canal Teologando com Bispo Daniel. Veja bem, estamos no 12º episódio, estamos na 13ª semana, estamos no 13º Shabbat, mas estamos no 12º episódio. Postando ele agora e nas próximas horas, ainda dentro do 13º Shabat, iremos postar o episódio número 13 também. Episódio número 12, eu quero trabalhar a questão do mandamento de Deus como um limite. Veja bem, limite não existe para se impor, limite não existe para oprimir, limite não existe para demonstrar que você é inferior. Pelo contrário, limite existe para te proteger. Limite existe para dizer a você até onde você pode e deve ir e a partir de quando você não deve mais ir e você deve parar de ir. Veja bem que o mandamento e o limite, eles trazem para nós um valor do cuidado de Deus muito grande e muito importante. Porque Gênesis 2, 16, 17 vai nos ensinar que Deus está dizendo para o homem, o primeiro Adão, representando toda a classe humana ali, nós sabemos disso, um personagem histórico, sim, ele existiu. E ele, quando cai, ele traz a queda sobre todo o ser humano. Mas o que Deus está ensinando, olha, livremente, por favor, não se esqueça dessa expressão, livremente coma, Adão, de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. Não toque ali, não vá ali, não faça isso. Eu quero, nesta introdução, dizer algo importantíssimo para você, que parece que nos nossos dias algumas pessoas não gostam de ouvir, mas eu preciso dizer. Vivemos um tempo onde limitar é o errado. O tempo que nós vivemos, os dias em que nós vivemos, a sensação que vai ao encontro de nós e que permeia a nossa mente é que tudo tem que ser permitido, tudo tem que ser liberado, tudo tem que ser relativizado. Cuidado com pessoas que relativizam a Bíblia. Elas relativizam a Bíblia em uma questão hoje, relativizam em outra amanhã e de repente toda a Bíblia se torna relativa. Porque no Éden, o lugar mais perfeito que já existiu aqui na Terra, Deus não relativizou. Deus estabeleceu um limite. E isso ensina poderosamente para mim e para você que onde tem relacionamento com Deus, existe limite. Pessoas sem limite são pessoas que não se relacionam com Deus. Posturas sem limite são posturas tomadas por pessoas que não se relacionam com Deus. É necessário que haja limite, é necessário que haja padrão, é necessário que haja o sim e que também que haja o não. É necessário que digam-se possa e que digam-se não possa. É necessário que as pessoas entendam que o sim faz parte e o não também faz parte. Ou então, quando isso não acontece, exclui-se o relacionamento com Deus. Deus não se relaciona com pessoas que não possuem limite, que não gostam de limite, com pessoas que não possuem padrão, com pessoas que atacam padrões. Deus não se relaciona com pessoas assim. Onde não há limite, não há aliança. Onde não há aliança, o caos impera. Deus começa pela liberdade. E o relacionamento com Deus traz liberdade para mim e para você. Olha como que Deus começa de toda a árvore do jardim. Toda, você sabe o que quer dizer? Tudo. Quantas árvores? Não sei. Não sei. Uncountable. Incontáveis. Não temos o número de árvores que havia no jardim. Eu sei que eram muitas árvores. Frondosas, frutíferas, belíssimas, maravilhosas.
Deus vira para o ser humano e fala: tudo é seu, aproveite de tudo, coma de tudo, deleite-se de tudo. Não coma de uma, do fruto de uma. Meu irmão, minha irmã, é desde o início o homem demonstrando ser incapaz de ficar sem pecar. Ele tinha a posse non peccare, e tendo a posse non peccare, e tendo também a posse peccare, ele faz a opção pela posse peccare. Posse non peccare, direito, aptidão de não pecar. Posse peccare, direito para pecar. E o que ele escolheu livremente, ele escolheu pecar, escolheu morrer, escolheu se levantar contra Deus. O Éden era um ambiente de abundância, de harmonia, com beleza, com muitas possibilidades, com muita provisão. A providência de Deus no Éden não era carrancuda, ela era em todo linda e maravilhosa. Mas essa abundância que define o Éden não é a abundância que define o homem, porque o homem optou pela escassez. Limite revela relacionamento. Olha, quando Deus diz não coma daquela árvore, Deus espera que você, por se relacionar com Ele, obedeça o que Ele falou. Deus está dizendo: confia em mim. O limite é um teste de confiança, de caráter, de obediência, de amor. O limite é um teste para saber até que ponto a identidade que está sendo forjada aí dentro agrada a Deus. Está sendo uma identidade para bendizer e não para maldizer o nome de Deus. Porque liberdade sem limite não é liberdade, é libertinagem. Liberdade sem limite é tragédia. Liberdade sem limite é tragédia anunciada. Se é proibido, é ruim. Se é proibido, não faça, não coma, não toque, não cheire, não fale. Porque Deus mostra para mim e para você que limites protegem, limites preservam, limites guardam, limites livram. Sem limite o homem não vive livre, ele se perde. Há um Deus poderoso que impõe limites em mim e em você. E quando nós nos levantamos contra os limites, nós também nos levantamos contra o próprio Deus. E isso faz de nós parceiros do caos, parceiros do inimigo. Meu irmão, minha irmã, não seja um parceiro do caos. Não seja um parceiro do inimigo, não seja um parceiro da serpente, seja alguém que guarda, que preserva, que protege o Éden. O limite aponta para a autoridade de Deus, e quando nós não aceitamos o limite, nós estamos indo contra a autoridade de Deus. Isso é ir contra o próprio Deus. A árvore não era apenas uma árvore, era um símbolo de um lugar que Deus está dizendo: não vá lá, se você for as coisas vão dar errado. Que sim, uma árvore simbolizando toda uma estrutura de pecado que existe no mundo hoje, mas era só uma árvore. Deus é Deus, homens não são deuses. O problema nunca foi comer ou não comer do fruto. O problema foi comer ou não comer do fruto que Deus falou para que não se comesse. Escuta uma coisa, quando Deus faz uma advertência, é melhor você dar ouvidos, entender e cumprir. A advertência de Deus foi: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Você vai estar morto. E Deus não escondeu as consequências. Porque Ele não é um Deus de joguinhos nem de manipulações. Ele foi direto ao ponto. Olha, isso aqui é isso. É como assim, se alguém fosse contar uma história. Olha, no dia 21 de dezembro de 2025 aconteceu isso, com testemunhas, mostrando fatos, expondo realidades. Deus chama você para uma vida na verdade, não uma vida na mentira. Não uma vida de quem se esconde, porque quem se esconde está coberto de mentiras. O pecado sempre vem com uma promessa falsa. E o preço real é a morte. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje Deus esteja, por meio dessa palavra, trazendo e colocando limites em você. Ele está te protegendo. Talvez hoje você pode estar pensando e se perguntando: por que Deus está me impedindo de fazer isso? É porque Ele te ama. Mas
O Salmo da criação nos ensina: Deus não limita para destruir você. Ele te limita para preservar você. Ele te limita porque te ama, é zelo. Então guarde isso. Todo limite estabelecido por Deus é uma cerca de proteção, não é uma prisão. É uma arca de zelo, de aliança e de cuidado. Deus não restringe sua vida, Ele protege o seu destino. No Éden havia liberdade, mas também havia um limite. E isso nos ensina. O problema nunca foi Deus estabelecer limites. O problema foi um ser humano que gosta de ultrapassar limites, que quer sempre ir além, que quer sempre ver o que tem do outro lado. Cuidado! Um dia a visão ou as visões que você terá do outro lado serão demasiadamente desagradáveis. Cuidado, número 2, porque talvez nesse dia não haja mais tempo, não haja mais o que fazer. Decida hoje no Shabat a ficar debaixo da proteção de Deus. Decida hoje no Shabat a receber o não de Deus como não, o sim de Deus como sim, o id de Deus como id, o fique de Deus como fique. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Shabbat Shalom. Encerramos aqui o 12º episódio na 13ª semana de 2026. Beijo forte em seu coração. Amém.